Graça e paz, queridos. Vamos nos colocar em pé. Eu quero ministrar mais um louvor ao Senhor nessa noite, declarando que o Espírito de Deus está neste lugar. E essa é uma noite de milagres. Todas as vezes que nós nos reunimos no nome do Senhor, milagres acontecem. E nesta noite, milagres vão acontecer. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, Senhor. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Podem tomar seu assento. Glória a Deus, porque nós podemos estar
na casa do Senhor. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos moradas do Altíssimo, mas quando nós estamos juntos, a unidade produz milagres tremendos. E eu creio que você vai sair deste lugar diferente de como... Diga amém. Eu recebo isso porque o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus que opera maravilhas todos os minutos da nossa vida. E às vezes eu peço para Deus me mostrar os livramentos que eu tenho, porque às vezes acontece de Deus nos livrar das coisas e nós nem percebemos. Que você possa também pedir para que Deus te mostre o que Ele tem feito na sua vida a cada minuto. Deus nos dá livramento todos os momentos da nossa vida. Mas nós não podemos, às vezes não percebemos que o Senhor possa te mostrar. E você possa agradecer por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Eu quero meditar com vocês aqui na carta aos Efésios, capítulo 3, dos versos 14 ao 21. Efésios 3, 14 a 21. Amém? Eu vou ler na minha versão mesmo, mas se quiser pode acompanhar ali. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que o Senhor possa nos trazer a revelação dessa palavra nesta noite. Que o Senhor possa nos trazer a porção que nós precisamos aprender nesta noite. Amém? O tema da nossa igreja neste mês de abril é riquezas encobertas, tesouros escondidos. E quando a gente fala em riquezas e tesouros, a nossa mente já quer nos direcionar para riquezas e tesouros dessa terra mesmo, né? Que coisas que são perecíveis. Mas nós sabemos que as maiores riquezas, os maiores tesouros são o entendimento e a revelação da palavra de Deus. Porque quando nós temos o entendimento e revelação do que o Senhor quer nos ensinar em sua palavra, e nós praticamos essa palavra, nós temos em nossas mãos uma chave que abre todas as áreas, abre todas as possibilidades na nossa vida. Então, a riqueza de conhecer a palavra, de viver a palavra, é o maior tesouro que nós podemos descobrir. É o maior tesouro que nós podemos encontrar, é a maior riqueza que nós podemos possuir. É entender, é compreender e viver a palavra de Deus, amém? E na nossa igreja, realmente, nós ministramos muito isso. E nós somos levados a entender a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus é mais importante nas nossas vidas que o próprio alimento material. Porque sem a palavra de Deus nós não conseguiríamos viver nem um dia.
Porque tudo que nós precisamos está nesta palavra. E quanto mais nós mergulhamos, quanto mais nós procuramos entender, compreender e buscar essas riquezas, buscar esses tesouros, mais o nosso entendimento vai sendo ampliado e mais nós vamos entendendo como caminhar por este mundo tenebroso. Quando nós decidimos caminhar pelos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, nós podemos ter a nossa visão ampliada de tudo. Quando você abre a sua boca e decide dizer que vai caminhar com Jesus, a sua visão passa a ser uma visão ampliada. Até o seu entendimento, o seu raciocínio fica mais alargado, fica mais ampliado. Quantos já experimentaram isso? De viver com o Espírito Santo, você passa a entender melhor as coisas. Nós entendemos de maneira mais rápida do que aquele que não tem o Espírito Santo habitando em si mesmo. Isso é uma realidade. Quando nós estudamos a palavra, nós podemos entender a influência do Espírito Santo de Deus, mesmo no nosso cognitivo, mesmo como nós aprendemos as coisas. Quando Salomão teve a possibilidade de pedir tudo o que ele quisesse, Deus disse a ele: pede-me o que você quiser e eu te darei. Ele pediu riquezas e tesouros, sabedoria e conhecimento. Ele não pediu apenas sabedoria, ele pediu sabedoria e conhecimento. E Deus deu a ele sabedoria, conhecimento e riquezas. Ele foi o rei mais rico que houve. E a palavra diz que não haveria nenhum rei mais rico que ele, enquanto existisse a terra. Então, ele foi e ele é o rei mais rico. Mas o que ele pediu? Ele pediu sabedoria. Porque o dinheiro, porque as riquezas, elas acabam muito rápido. Mas a sabedoria e o conhecimento, ela produz em nós virtudes que nenhum dinheiro e nenhum tesouro pode comprar. Quando nós entendemos o que o Senhor tem para as nossas vidas, nós ficamos maravilhados. Por isso esse texto, o texto que nós lemos aqui, Paulo fazendo uma oração, e Paulo sempre, nós vemos várias orações, mas essa é considerada uma das orações mais poderosas, mais ousadas de Paulo. Paulo estava na prisão e mesmo assim estava de joelhos intercedendo por nós, intercedendo pela igreja de Cristo. E Paulo tinha um desejo tremendo que nós enxergássemos como ele enxergava. Eu não sei se você já teve experiência disso, de você orar por um familiar ou por um discípulo e falar assim: Senhor, faz com que ele entenda a palavra, faz com que ele compreenda, faz com que ele veja como eu vejo as tuas maravilhas. Eu sinto em Paulo esse desejo de que toda a igreja de Cristo pudesse entender, compreender as maravilhas de Deus como ele compreendia. E todas as orações que Paulo fazia, nós vemos esse desejo dele. E aqui não era diferente. E nós oramos sempre assim: Senhor, abre os olhos do meu esposo, abre os olhos do meu filho, abre os olhos da minha discípula, do meu discípulo, para que ele compreenda as tuas grandezas, para que ele, compreendendo as tuas grandezas, possa viver nessas grandezas. Eu já fiz muitas vezes essa oração. Quantos já fizeram? A gente vai fazer sempre, porque nós queremos aquilo que o Senhor tem dado a nós, nós queremos compartilhar. Isso faz parte do amor, desse amor que Paulo fala também na sua oração. Paulo fala que nós devemos estar alicerçados, enraizados no amor. Ele coloca aqui um desejo profundo de que a igreja de Cristo possa viver. E nós temos também esse desejo, que cada um, o meu desejo é todos os dias quando eu oro pela igreja. E todos os dias, principalmente na hora das refeições, nós oramos
na minha casa oramos pela igreja do Senhor. E todos os dias quando eu oro pela igreja do Senhor, eu oro pedindo: Senhor, leva a tua igreja a abrir a visão e receber o entendimento das tuas maravilhas. Porque não há como a gente entender as maravilhas do Senhor e não querer vivê-las. Quando você compreende o Deus poderoso que você tem, é impossível não querer caminhar com esse Deus. Que você possa nesta noite ter o seu entendimento alargado, ter o seu entendimento mais aguçado, que o Senhor possa abrir o seu entendimento de dar a revelação de cada uma das promessas que Ele tem para a sua vida. E que todo o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Porque não existe coisa pior do que uma vida sem propósito. Acorda, levanta, vai para o trabalho, volta, almoça, volta para o trabalho, volta, lancha, janta, vai estudar, vai não sei aonde, volta, dorme. É uma vida sem sentido nenhum. Eu não sei como que as pessoas que se dizem ateias conseguem viver sem um propósito. Qual é o propósito da existência de alguém que não crê num Deus, que não crê num ser superior a nós? É uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Mas nós temos o sentido da nossa vida, e o sentido da nossa vida é Deus. O sentido da nossa vida é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou. Glória a Deus. Quando Paulo ele cita aqui que o desejo dele é que a gente pudesse entender tão profundamente as coisas de Deus e que tivéssemos o desejo de que Cristo habitasse em nós. E eu estava vendo aqui a origem dessa palavra habitar, desse habitar aqui que Paulo estava orando, ele tem o sentido de governar também. Não é apenas habitar, não é apenas ficar dentro de você, mas Deus quer habitar e governar a sua vida. E essa é a oração de Paulo, para que quando nós compreendêssemos tão profundamente as maravilhas do nosso Deus Todo-Poderoso, que permitíssemos que Ele governasse a nossa vida, não apenas habitasse, não apenas ficasse ali, porque não haveria propósito nenhum nisso, mas que Deus possa habitar em você e governar a sua vida. E Paulo encerra essa oração glorificando a Deus, exaltando a Deus, dizendo que a Ele toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o domínio. E que esse Deus Todo-Poderoso faz infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Infinitamente mais do que passa pela nossa mente, Deus faz, tem o poder de fazer isso. Por isso que eu sempre estou orando: Senhor, me mostra que o Senhor tem me livrado todos os dias, para que eu possa te agradecer. Porque o Senhor faz infinitamente mais do que eu imagino, do que eu penso, do que o meu coração deseja. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Você permitir que o Deus que habita em você possa governar a sua vida. Amém? Eu quero falar desse governo de Deus. Primeiro, quando nós vamos estudando a palavra, nós podemos entender que Deus quer governar a nossa vida. Deus tem o desejo de governar a nossa vida, mas nem sempre nós permitimos, né? Antes de Jesus subir, quando Ele esteve conosco aqui na terra, antes dele subir, o último mandamento foi que nós fôssemos pelo mundo, anunciando tudo aquilo que Ele tinha ensinado, ministrando, mostrando o que o Senhor tinha nos ensinado. Eu quero ler aqui Mateus 28, de 18 a 20.
Nós somos filhos de um Deus todo-poderoso. Enquanto você acha aí, eu quero citar uma frase muito linda de John Stott sobre essas medidas que Paulo fala aqui. E quando ele fala de habitar, quando fala habitar, a gente lembra de casa, né? E em seguida ele fala de várias medidas. E John Stott fala assim: o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. É suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. É suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado. E é suficientemente alto para levá-lo ao céu. Então, por mais que a gente tente entender Deus, a suficiência, a onipotência, a plenitude de Deus vai muito além do que a nossa mente pode alcançar. Mesmo que você pense, às vezes, eu acho que nessa área eu não posso mudar, não. Pode sim, Deus pode. Deus pode te mudar. Ainda que você pense que aquele seu familiar não pode mudar, saiba que pode. Deus pode mudar, sim. Deus pode mudar, Deus pode transformar. Não limite o poder de Deus. O Deus não tem o poder limitado como o nosso. O que nós podemos fazer é apenas fazer o nosso melhor. Mas o nosso melhor é nada diante do poder de Deus. Amém? Eu quero ler aqui o último mandamento de Jesus antes dele subir. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto que nós lemos mostra que Jesus quer que a gente leve, não só que a gente caminhe pelos seus princípios, não só que Ele governe a nossa vida, mas quer que nós levemos outros a serem governados por Ele. Que nós ensinemos que o nosso Deus Todo-Poderoso tem o desejo, sim, de governar. E por mais que você ache que Deus não se importa com você, Ele se importa. Eu sei aqui que posso dizer com certeza, que metade das pessoas que estão aqui um dia disseram: Deus não se importa comigo. Eu creio que até mais do que a metade. Porque nossa mente é tão limitada que não podemos compreender o amor de Deus para com as nossas vidas. O nosso Deus é tão grande, mas apesar disso, Ele se importa com cada detalhe que acontece na sua vida. Deus se importa sim como você vai acordar amanhã. Deus se importa com o que você tem que fazer amanhã. Deus se importa com a sua semana. Deus tem prazer em ensinar como você deve caminhar. Deus tem prazer e Deus tem tempo. Deus tem tempo para andar conosco. E eu já vi também pessoas dizendo: Deus não se importa comigo não, Deus não tem tempo para mim. Isso é uma mentira plantada na sua mente. Deus se importa com você, Deus quer governar a sua vida e Deus tem o desejo sim de cuidar de cada detalhe da sua vida. Amém? Por mais que pareça banal para outras pessoas, mas Deus se importa com você. Que você possa entender que Deus quer governar a sua vida, mas Ele quer um governo de paz. Jeremias diz que os pensamentos de Deus a respeito de nós são pensamentos de paz. Deus tem pensamentos de paz a respeito da sua vida. Mas eu faço tanta coisa errada, como que Deus pode ter pensamento de paz para a minha vida? Deus tem.
Deus deseja que você viva em paz. E viver em paz não significa não ter problemas, mas significa ter paz para resolver esses problemas. Viver em paz significa ter uma vida em que você vai conseguir resolver cada um dos problemas que acontecem na sua vida. Nunca você vai ouvir na palavra de Deus, nem vai ler na palavra de Deus, você não vai ter mais problemas. Quando você começar a caminhar pelos princípios de Deus, você não vai ter mais problemas, você não vai ouvir isso. Mas você vai ouvir, eu te ajudo, eu te esforço, eu cuido de você, eu te dou paz, eu cuido da sua ansiedade. Isso a palavra nos garante. Então, pare de pensar que Deus não se importa com você. Pare de pensar que Deus não quer governar a sua vida. Mude a visão que você tem de si mesmo. Nós temos que pedir todos os dias que o Senhor nos dê a visão espiritual, a visão de como Ele nos vê, de como Ele quer que vivamos, porque a nossa visão é muito limitada. Nós só vemos coisas que são negativas, algumas coisas positivas vemos, mas Deus tem para você paz, alegria, vigor, saúde plena, provisão completa, todos os dias da sua vida, amém? O Senhor tem e o Senhor quer que você viva assim. Eu creio nisso, eu vivo isso na minha vida. Eu creio em provisão plena em todas as áreas da minha vida. E quando falamos de provisão, não é só financeira, não. Porque hoje a maior provisão que estamos necessitando é a psicológica, é a emocional. Hoje precisamos muito mais de uma provisão de paz na nossa alma do que uma provisão financeira. Porque as pessoas não conseguem nem gerir, não conseguem controlar a sua vida porque estão desesperadas. Estão sem paz, estão sem alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu vivo isso. Eu creio que a alegria é uma decisão. Eu decidi viver feliz e sou feliz. Independente do que acontece. O mundo diz, alegria não existe, felicidade não existe. O que existe, existem momentos felizes, momentos alegres. Agora, eu vivo o contrário. A felicidade, a alegria do Senhor existe. O que existe são momentos de tristeza. Que nós possamos inverter os ditados do mundo, não possamos viver. Que você viva na alegria, na paz do Senhor. Pode passar por momentos tristes, pode passar por momentos de tristeza, mas você é uma pessoa que vai viver em alegria, amém? Quantos creem? Diga glória a Deus. Eu creio nisso, eu vivo isso. E o apóstolo sempre brinca que ele fala, você está feliz? Eu falo, não estou feliz, eu sou feliz. Existe diferença em estar e ser. Não é porque passamos por problemas que não somos felizes. Somos felizes passando pelos problemas. Somos felizes porque temos um Deus que governa a nossa vida, que se importa conosco, que vai cuidar dos nossos problemas. Você crê nisso? Eu creio e vivo isso, em nome de Jesus. Segundo ponto que Deus, dentro do governo, Deus quer governar a nossa vida, sim, mas Deus só vai governar a sua vida se você permitir. Deus não invade a nossa vida. Tanto que só são filhos de Deus aqueles que decidem ser filhos de Deus. Como assim? É isso que a palavra nos diz. Nós não nascemos filhos de Deus, nós decidimos ser filhos de Deus. Quando nós abrimos a nossa boca, lá no Evangelho de Jesus, segundo João, diz assim, capítulo 1, verso 12. Pode pôr ali, por favor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de se tornarem
filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vou falar mais uma vez, João 1,12. Mas a todos quanto receberam, só quem recebe, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando nós decidimos ser filhos de Deus, não existe isso de, todo mundo é filho de Deus. Não é. Só é filho de Deus quem decide ser, quem abre a sua boca e diz, eu quero ser filho desse Deus, eu quero ser filha desse Deus, eu quero ser cuidado por esse Deus. Só quem abre a boca e decide ser. Deus não vai jamais invadir a sua vida e vai, não, eu vou governar a sua vida e acabou. Deus não faz isso. Deus não vai fazer isso mesmo por aquela pessoa com quem você está orando. Mas o que você pode fazer, como Paulo fez, interceder diante de Deus, para que aquela pessoa receba a revelação e deseje no seu coração caminhar pelos princípios de Deus. Decida viver como filho de Deus. Quando nós decidimos ser filhos de Deus, nós vamos viver como filhos de Deus. E nesse verso diz que recebemos o poder, recebemos a autoridade. Não é qualquer coisa. Nós recebemos a autoridade de filho. Eu acho que tem uma canção do Renascer Praise, que diz que faz uma oração dizendo, me dá poder de filho. Chama-se Ressurreição. Não lembro o nome da canção. A oração ali é, me dá poder de filho. E é isso que o Evangelho de João está nos falando. Que Deus nos dá poder de filho. E o poder de filho é de viver as promessas que Deus tem para os seus filhos. Amém? Quantos podem entender? Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém? Todos que um dia abriram a sua boca e declararam, eu quero ser filho desse Deus vivo, e creram no seu coração, são filhos de Deus, receberam esse poder. E você já parou para pensar o que é poder de filho de Deus? É um poder que abre as portas que podem estar fechadas na sua vida. Você recebe uma chave que abre portas. Porque quando você recebe esse poder de filho de Deus, o nome de Jesus passa a ir à sua frente. Ele vai como uma placa. Eu sou filho de Deus. E todas as potestades malignas têm que se dobrar diante do Filho de Deus. Amém? O seu inimigo não é humano, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, não é seu patrão, não é seu vizinho. O seu inimigo é espiritual. E quando você recebe esse poder de filho, você pode caminhar em vitória, porque diante de você vai o nome que é sobre todo nome, Jesus. Amém? Quantos podem entender? Glória a Deus. Por isso você não precisa temer. Quando não sei se eu já falei aqui, mas quando eu trabalhava em um órgão público, e órgão público, quem trabalha sabe muito bem como tem inveja. Todo mundo quer pegar o cargo um do outro. Não consegue, porque não tem a mente de Cristo, não consegue batalhar pelo seu próprio cargo, mas deseja que o outro caia para que possa pegar o cargo dele. Então, todas as vezes que eu entrava ali, eu já dizia, eu entro aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Quem vai à minha frente é o Senhor dos Exércitos. Então, quando eu abri a minha boca, eu já estava dando autoridade naquele lugar para Deus atuar. Eu fazia tudo que deve ser feito. Não é por isso que eu ficava folgada, não. Porque Deus dos Exércitos está aí na minha frente, eu não preciso fazer nada. Uma coisa é muito importante saber, que nós devemos ser o melhor
aonde estivermos. Fazer o nosso melhor, ser o melhor funcionário, fazer o melhor trabalho artesanal se você faz. Você tem que ser o melhor funcionário, tem que ser cabeça. Isso é ser cabeça. Ser cabeça não é ser chefe. Ser cabeça é você fazer o seu melhor. Você tem que ser o seu melhor, principalmente sendo filho de Deus. Porque você está levando o nome de Deus onde você vai. Então você tem que ser o melhor aluno. Amém? Ah, não, eu vou de qualquer jeito, no dia da prova eu oro e o Espírito Santo vai me revelar. Revelar o quê se não entrou? Né? O Espírito Santo, ele pode trazer à memória aquilo que entrou. Ele pode mostrar o conhecimento que entrou, mas fazer brotar não vai fazer não. Então estude. Estude para que o Senhor possa estar te mostrando no dia da sua prova como você deve proceder. Amém? Quando nós caminhamos como filhos de Deus, as portas se abrem sim, mas não permita que com seu comportamento você possa fechar portas. Porque nós vivemos um tempo em que Satanás, não é um tempo, Satanás sempre foi assim, sempre vai procurar nos expor. Sempre vai procurar porque as pessoas falam, ó, aquele lá não diz que é crente, aquele lá não diz que é da igreja tal. Então como que está agindo assim? O que nós fazemos, por isso que eu digo que nós temos que fazer sempre o melhor. Porque existe uma grande nuvem de testemunha nos observando. E nós temos que fazer o melhor sim. Temos que mostrar que o nosso Deus cria filhos que dão o seu melhor. E nós somos filhos desse Deus que faz o melhor sempre. Deus quer governar, mas Deus quer governar filhos obedientes. Quando todo princípio está atrelado a uma promessa, ou toda promessa está atrelada a um princípio, para que você receba o cumprimento da promessa na sua vida, e todos nós queremos que as promessas de Deus cumpram a nossa vida, você precisa obedecer aos princípios. Ah, mas é muito difícil. Difícil é não viver os princípios de Deus. Isso é difícil. Quando nós deixamos de praticar os princípios de Deus, a vida se torna difícil. E quando nós vivemos esses princípios, a vida se torna fácil. Mas o mundo, Satanás, quer mostrar que é difícil caminhar com Deus. Não é. Caminhar com Deus é muito mais fácil, creia. Caminhar com Deus é muito mais fácil do que caminhar sem Ele. Como diz a canção do Thales, acho que é do Thales, quem vive com Cristo é feliz? Não, não é do Thales, mas diz isso. Quem vive com Cristo é feliz. Porque viver sem Cristo não é viver. Porque Jesus, Ele nos deu vida. Então, se nós não temos a vida de Deus em nós, nós não temos vida. Nós apenas vegetamos, caminhamos como sonâmbulos por aí, caminhamos como se não tivéssemos vida. Vida só é possível como filho de Deus. Amém? E terceiro e último ponto. Eu falei que Deus quer governar a nossa vida. Eu disse que Deus só vai governar a nossa vida se nós permitirmos. E agora, como viver debaixo desse governo? É sempre importante lembrar que o governo de Deus é um governo de paz e justiça. Às vezes parece que quando a gente fala de Deus, parece que Ele só é justiça, né? Deus é paz, Deus é amor, Deus também é justiça, mas é tudo na mesma medida. Da mesma medida que Deus tem a justiça, Ele tem o amor. Deus é um Pai amoroso, é um Pai atuante. Então, na mesma medida que Ele pede que seus filhos caminhem em obediência, Ele vai também retribuir em amor. Amém? Então, mude a visão que você tem de Deus, de um Deus que fica lá no trono jogando raio na cabeça das pessoas. Esse não é Deus não, esse é o Odin, Thor, sei lá o quê, mas não é o nosso Deus não. Nosso Deus não fica assim, hoje eu vou castigar aquele lá que não me obedeceu. Deus não é assim. O que pode
que podemos fazer, o que devemos fazer, o que não devemos, já está na sua palavra. Deus não fica, hoje eu vou castigar, hoje eu vou dar promessa porque ele foi obedientezinho. Deus não é assim. Tudo o que precisamos saber está na sua palavra, por isso é importante que você que quer ter a vida governada por Deus, estude, medite, entenda e obedeça a palavra de Deus. Muito mais importante do que compreender é obedecer. Então é importante que você, quando sair naquelas portas, saiba que você tem que obedecer, colocar em prática o que você aprende aqui, o que você aprende na célula, coloque em prática. O que os jovens, os adolescentes aprendem no sábado, coloque em prática. Não fica, não, eu vou lá na igreja para receber uma oração. Aí segunda-feira já não pratica, já vem a ansiedade, aí vou ligar para o meu líder e pedir uma oração. Eu gosto de ouvir rádio, só programa gospel, só. E tem uns programas, falo, Senhor, abre o entendimento desse povo. A pessoa liga lá, tira uma palavra para mim, perdoa se você já fez isso. Mas isso não adianta nada. Não adianta nada, porque a pessoa vai achar bonitinha aquela palavra, mas não vai praticar. Você tem que, abre a sua Bíblia na sua casa, começa a estudar, começa a praticar, aí você não vai precisar ligar para o rádio, para o programa de rádio, pedindo uma palavra, pedindo uma oração, e além de tudo recebendo talvez uma palavra assim, foi feita uma obra de macumbaria na sua vida, vem aqui que eu vou orar para você. Deus tem para você infinitamente mais do que a sua mente pode alcançar. Você crê nisso? Então viva isso. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo, não por nós mesmos, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores. Nós podemos vencer. Minhas tribulações são muitas, mas o seu Deus é maior. Você tem muitas tribulações, mas Deus tem muitas bênçãos para você, além do que você possa imaginar, além das suas tribulações. E quanto mais você caminha com Deus, você vai poder enfrentar essas tribulações cada vez mais fácil, como cortar manteiga fora da geladeira. Quanto mais você caminha com Deus, mais você vai ver que é fácil enfrentar. Porque não é no seu nome que você vai caminhar, é no nome de Jesus. Amém? Quando você se deparar com algum problema, você já levanta a sua mão e diga, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal. Porque não é no seu nome, mas eu peco. Todos nós pecamos, mas Jesus não. E é no nome dele, não é no seu nome que você vai vencer. Jesus diz, vai que eu te ajudarei. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, porque é leve. Então, existe sim, existe alguma coisa que você precisa fazer, mas não vai ser pesada para você. Mude essa sua linguagem de dizer que tudo é difícil, tudo é pesado, você não consegue, ninguém me ama, ninguém olha para mim, Deus não me ama, Deus não olha para mim, porque se olhasse para mim já tinha acontecido isso. Isso é o que o seu coração quer, não significa que é o melhor para a sua vida. Porque às vezes a gente acha que quer uma coisa, e se Deus não dá, Deus não está atendendo, Deus não está te abençoando. Mas você tem certeza de que isso que você está querendo é o melhor para a sua vida? Você já parou para pensar se o que você está desejando é o melhor para a sua vida? Nós temos que colocar toda a nossa ansiedade no Senhor. Você está desejando alguma coisa? Primeiro pergunta se é da vontade de Deus. Se tiver na Bíblia, não precisa perguntar. É cura? Deus quer que você se cure. É libertação? Deus quer que você seja liberto. É cura, é paz? Deus quer que você tenha paz. Agora, que não tiver aqui escrito aqui na palavra, pergunta para Deus. Ele vai falar no seu coração.
Ele vai dizer se você precisa ou se você quer apenas isso, se isso vai prejudicar a sua vida. Deus tem sempre o melhor para você. Mas é sempre importante lembrar que é muito além do que nós imaginamos, muito além do que nós pensamos, muito além do que o nosso coração deseja. Deus tem para você o melhor. Deus quer para você o melhor. Mas Deus quer que você caminhe debaixo dos seus princípios. Viva debaixo do governo de Deus. Tenha comportamento de filho de Deus. Não basta ser, tem que parecer também. Ah, não, mas eu já sou, ninguém precisa ver. Precisa ver sim. As pessoas precisam enxergar em você a luz de Cristo. As pessoas precisam enxergar através do seu comportamento que você é filho de um Deus vivo. Agora, se você chega em todo lugar já reclamando de tudo, você chega em todo lugar falando mal do patrão, chega já falando que não está bem, inventando doença para não trabalhar, inventando doença para não ir na escola. Como que pode ser isso? Você é filho de Deus? Viva como filho de Deus. A vida do filho de Deus é tremenda, é maravilhosa. Mas, quando você não vive os princípios de Deus, você não tem acesso às promessas. Lá em Mateus 7, Mateus 7, 23, eu acho, fala sobre as casas que foram construídas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. A casa construída, eu não entendo nada de construção, mas a Bíblia diz isso. A casa construída sobre a areia, ela é construída rápido, ela é fácil de ser construída, ela levanta rápido. A casa sobre a rocha, ela demora mais para ser construída, mas quando ela é construída, nada pode abalar. Vem rio, vem tempestade, vem ventos, mas a casa fica em pé. E nós somos casa do Senhor, nós somos templo vivo de Deus. E a nossa casa vai ser firmada na rocha, e essas tempestades não vão nos abalar, amém? Que o Senhor possa vir no seu entendimento, trazer a revelação todos os dias do que Ele tem para a sua vida, amém? Que a cada manhã você possa abrir os seus olhos e a primeira coisa que você possa dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu reconheço a tua soberania. Deus, cuida do meu dia. Mike Murdock diz dos 7 minutos, fala dos 7 minutos com Deus. Os primeiros 7 minutos, quando ele acorda, ele passa com Deus. Quem falar que não tem 7 minutos para estar com Deus, está mentindo. Quando você abrir os seus olhos, ao invés de você pegar o celular e já colocar no Facebook, Instagram, sei lá o que, WhatsApp, fala com Deus. O tempo que você perde nas mídias sociais, se você passasse lendo a palavra, ia fazer muita diferença. Eu não passo tanto tempo assim não. Cronometra um dia então, marca um dia, seja sincero com você mesmo e olhe lá o tempo que você passa. Eu não encontrei um videozinho que fala sobre isso. Tem um videozinho que fala da pessoa que ela passou lá e ela está na frente do computador e olhando e dando risada dos videozinhos do Facebook, e vai passando o tempo, e passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas. De repente ele fala para a mulher dele: eu vou orar, tá? Não me chama não. Aí fica lá. E passa, e senta, e levanta, e coça o olho, e esfrega a mão. De repente a mulher dele: o almoço está na mesa. Ué, quantas horas passaram? 10 minutos. E é desse jeito mesmo. O diabo não vai querer, não vai te dar paciência para estar aos pés do Senhor, mas vai fazer você achar gracinha em todas as outras coisas, e você vai ver que a hora vai voar. Eu não fico na frente de computador, mas você vai ter outras distrações. Veja as distrações que você tem na sua vida e pega essas distrações e volte-se para a palavra de Deus. E você vai ver como a sua vida vai ser diferente. Tenha como meta meditar em
versículo da palavra por dia, não precisa ser um capítulo. Você pode ler vários capítulos, mas medite em um. E você vai ver como vai fazer diferença na sua vida. Lembre-se sempre que o Senhor tem o melhor para você em todas as áreas da sua vida. Que Deus quer governar a sua vida. Que Ele vai governar só se você permitir. E que você pode caminhar tendo comportamento de filho de Deus. Amém? Eu quero agora chamar a equipe de louvor e quero orar com você. Vamos nos colocar em pé. Se você sabe que a sua vida precisa de mudança, se você não tem vivido como filho de Deus, se você não tem vivido as promessas de Deus, e você quer mudança a partir de hoje, coloque a mão no seu coração e eu vou orar por você. E o Senhor vai fazer uma mudança na sua vida, que nem mesmo você vai se reconhecer, eu creio nisso. Porque a palavra de Deus, ela nos lava, nos purifica, nos transforma, nos dá vida, nos dá vigor. E eu creio nisso, eu creio nisso. Coloque a mão no seu coração e eu vou orar agora. Pai querido, reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos que o Senhor é Senhor de tudo e de todos. Mas sabemos também, Paizinho, que o Senhor se importa com cada detalhe da nossa vida. E eu apresento aqui, ó Pai, na autoridade que a Tua palavra me confere, eu apresento a Tua igreja aqui, ó Deus. Que o Senhor possa estar trazendo a revelação de tudo que o Senhor quer para cada um aqui, Paizinho. Mostra, Senhor, através de visões, de sonhos ou de revelação no coração, todo o propósito que o Senhor tem, ó Deus, para cada um dos Teus filhos nessa noite. Senhor, eu peço que o Senhor possa estar penetrando no mais profundo do ser, ó Pai, de cada um neste lugar. Eu oro agora, Senhor amado, colocando essa semana, ó Pai, de cada um dos Teus filhos. Colocando, Senhor, uma bênção especial, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar as Tuas maravilhas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua visitação nesta noite. E digo que em Ti nós somos mais do que vencedores. Pai querido, agora eu apresento, Senhor, todos aqui que querem uma mudança de vida. Faça comigo essa oração. Pai, no nome de Jesus, eu decido hoje caminhar pelos Teus princípios. Eu quero viver como Teu filho. Eu quero ser Seu filho. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. E digo que o Senhor é o Senhor da minha vida. No nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez e quer receber mais uma oração? Se você fez isso, venha até aqui à frente e eu quero orar especificamente para que você possa estar trilhando esse novo caminho de filho de Deus. Venha aqui que eu quero orar por todos que fizeram essa oração pela primeira vez. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a Tua graça e o Teu poder. Se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a Tua graça e o Teu poder. Eu reconheço que antes de Cristo minha vida era vazia.
onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder, se não fosse Deus, onde eu chegaria? O que eu seria? Sem a tua graça e o teu poder. Aleluia. Eu vou orar agora por todos que estão aqui. Levante a tua mão, vamos abençoar. Pai querido, coloco diante do Senhor cada um, ó Pai, que decidiu hoje caminhar como teu filho, viver as promessas, Senhor, que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Senhor, eu peço uma mudança de vida, que a partir deste momento eles possam enxergar que tem um Deus que luta por eles, que tem um Deus que transforma, que liberta, que faz diferença na vida deles, ó Pai. Eu peço que a tua unção poderosa de conforto, de refrigério, venha sobre eles, e que o Senhor passe a habitar, ó Deus, a vida deles e governar, ó Deus, trazendo alegria, paz, trazendo, ó Senhor amado, livramento, ó Deus. No lugar da ansiedade, que vem a tua paz, que excede todo entendimento, que eles possam se sentir amados por ti. E eu já agradeço por isso, Paizinho, no nome poderoso de Jesus. Amém.